Olá, muito boa noite a todos, a todas. Estamos começando mais um vídeo ao vivo e o tema de hoje é como superar o fim do relacionamento. Uma dor difícil, né? Um momento em que muitos se perdem nessa hora, há um desespero, há uma questão maior de agora o que eu vou fazer da minha vida, é hora de recomeçar, né? Reconstruir a sua história, começar a caminhar de novo, e é um momento muito delicado. A dor da rejeição, que é um sentimento tão presente nessa hora, né? A dor da rejeição é uma dor muito séria. Segundo pesquisas, estudos realizados, a dor da rejeição ela é comparada à dor de uma queimadura. Vai atingir a mesma área no cérebro. Então é aquela dor que se torna às vezes, parece até insuportável, né? E agora, como que o outro não me quer, né? Como é que eu vou superar esse fim? O que eu vou fazer daqui para frente? E difícil, muito difícil, quando a gente pensa ainda naquelas relações de dependência, né? As relações fusionais, uma relação muito fundida um no outro, onde o outro acaba sendo uma extensão e não consegue, parece até que fazer mais nada, né? Porque era tão dependente. Então eu vou dar algumas dicas nesse vídeo de hoje, já agradecendo aí a participação de vocês, né? Lucimara, Simone, Vera, boa noite. Obrigada aí por estar agora conosco nesse momento. Então eu quero dar umas dicas de como superar o fim da relação. O primeiro ponto que eu trago é preciso deixar ir. Como que eu vou esquecer alguém se ele se faz presente o tempo todo, né? Então as redes sociais, ficar o tempo todo ali no WhatsApp, no Facebook, olhando o último acesso, olhando fotos, isso traz mais dor, né? Então como é que você vai esquecer uma pessoa se você está o tempo todo ligada, né? Então você olha uma foto e a partir de uma foto você cria uma fantasia. Se você vê uma foto sorrindo, você vai dizer, nossa, mas já está feliz sem mim, já está muito bem. Isso vai machucando mais. E aí eu lhe faço uma pergunta, será que você precisa de mais dor? Então a primeira dica que eu dou é bloqueie de tudo, tudo mesmo. Bloqueie do celular, do WhatsApp, do Facebook, de Instagram, pare de ficar acompanhando. Isso não vai trazer a pessoa de volta, vai machucar mais você. Então se pergunte, o que eu faço com isso? O que eu ganho com isso? Quando você olha uma foto dele ou dela, quando você fica olhando o último acesso, de repente você viu o último acesso ali na madrugada, né? Aí você diz, já tá saindo, já tá vivendo, e é fantasia em cima de fantasia, né? E machuca muito. Então a primeira coisa é bloqueie de tudo. Eu sei, não é fácil, não estou dizendo que é, mas é necessário. Uma vez que vocês resolveram colocar um ponto final nessa relação, não dá mais para viver como se estivesse. Então, é preciso deixar ir. Um segundo ponto que eu trago também é a gente olhar mais para a razão, porque o desejo faz eu querer estar com o outro. Então, se você fica aí pensando, mas era tão bom, aquela viagem que a gente teve foi incrível, a gente se dava tão bem, a química era gostosa, a gente tinha uma relação maravilhosa, e fica recordando isso, que dor que traz, né? Então, assim, não, eu tenho que olhar para as coisas ruins, né? Se eu não olho para as coisas ruins que tiveram na relação, eu quero estar com o outro. Então, você precisa nessa hora olhar mais com essa razão e dizer, peraí, acabou por algum motivo, não dava certo porque a gente brigava demais, não dava certo porque tinha humilhação, não dava certo porque não tinha o amor do outro. É preciso olhar, analisar um pouco mais o que gerou esse fim. Porque se você ficar pensando o tempo todo no que era bom, você vai querer estar com o outro, correto? Então se era bom, não teria acabado. Você tem que pensar no que foi ruim, por que não deu certo, por que terminou. É isso que vai te dar muita força para seguir. Daniele diz aqui, doutor, eu fiz tudo isso e só me relacionei depois de 2 anos solteira. Hoje tenho outros relacionamentos, mas ainda sinto sombras do passado. Por quê? É preciso olhar, né, Daniele, o que representou essa relação
né? Às vezes uma relação traumatiza também, quando é uma relação de muita violência, quando é uma relação onde machucou muito, né? Ainda tem medo ao vivenciar uma nova relação, você ainda tem medo da repetição, principalmente quando há traição. Você chega numa nova relação com medo dessa repetição. O outro traiu, será que esse não vai trair? Né? Então precisa ver o que tem aí que ainda faz você ter essas sombras, né? Outro ponto que eu coloco aqui, leve você para passear. É preciso você gostar da sua companhia. Antes de você depositar que a felicidade está no outro, que o prazer está no outro, que você só pode ser feliz quando tiver alguém, você deixa de olhar que você pode ser feliz com você. Se nem você vê graça na sua companhia, como o outro irá ver, né? Então assim, leve você para passear. Vá a um cinema sozinho, vá a um teatro, dá uma volta no parque. Será que você já fez isso alguma vez? Faça essa experiência, né? É tão bom quando a gente consegue ter prazer consigo mesmo. Como é que o outro vai ter prazer na sua companhia se você só vê graça no outro, né? Então leve você para passear, faça uma experiência, dê uma caminhada, leia um livro, faça algo por você. Um outro ponto que eu trago também é resgate sua autoestima. Em que momento você a perdeu? Como é que está a sua autoestima com o fim dessa relação? E o que você precisa fazer para melhorar, né? Então, nessa relação eu acabei não cuidando mais de mim, porque eu fiquei o tempo todo voltada para o outro. Então, achei que eu não precisava cuidar mais da minha aparência, dos meus valores, resgate. O que falta para melhorar? Né? É muito bom quando a gente, com o fim de uma relação, pode fazer algo diferente, né? Então resgate você. Talvez seja uma oportunidade incrível, incrível mesmo, de você aprender a olhar para si. O que eu gosto em mim e que eu deixei de cuidar? Você existia nessa relação ou era só o outro? Você podia existir? Quais eram as suas necessidades que você deixou de lado? Sabe quando você vai vivenciando uma relação e você diz, eu estou sempre agradando o outro e não faço o que eu quero? Agora você pode fazer. O que você queria fazer e não fez? De repente voltar a estudar? É uma oportunidade de voltar a estudar, trabalhar, né? Fazer aquele curso que você queria. Então comece a resgatar a sua autoestima. Você perdeu nesta relação, já não tinha antes dessa relação, né? É hora de resgatar você. Uma outra questão que eu coloco aqui, uma outra dica é não se isole, ocupe-se, mas não fuja de você. O não se isolar é porque às vezes a gente entra numa tristeza tão grande que a gente acaba se trancando no quarto, né? Não quer fazer mais nada, não quer mais sair, não quer mais estar com outros e se fecha. Então assim, isso não vai lhe ajudar, isso vai trazer mais dor, né? Então acho que você precisa se respeitar, né? Respeite o seu momento, mas não faça disso uma fuga. Então assim, estou sentindo vontade de chorar, saio de casa, não posso chorar, já faço... Não, se você sentir vontade de chorar, chore. Se você precisa pôr para fora, coloque. Reprimir é muito pior, né? Você deixar guardado aí tudo que está lhe doendo, não ponha para fora. Mas se um amigo te chamar para sair, para dar uma volta, para conversar um pouco, faça, saia, isso vai te ajudar. Por que dói tanto o fim? Porque você sonha, porque você idealiza, porque você constrói uma vida junto com o outro e de repente agora você precisa reconstruir, né? Então são 5, 10, 15 anos juntos, e agora? É recomeçar, como é que eu faço sem essa outra pessoa, né? Então da mesma forma que a gente investe, a gente precisa desinvestir, e isso é com o tempo. Então, não fique lutando, terminou, eu não queria sentir mais nada, eu queria estar muito bem. É um processo, né? É a perda de alguém que você amava, então é natural sentir dor, sentir tristeza, sentir falta. Mas ao mesmo tempo em que a gente investe, se acostuma com a presença, com o tempo a gente se desacostuma também, né? E se acostuma com a ausência. Mas tem que respeitar o tempo, né? É uma dor que vai passando, mas você tem que respeitar também. Olhe a realidade da relação. Será que você perdeu algo ou acabou a ilusão? Esse ponto é muito importante.
Às vezes a gente sofre por uma ilusão que acabou, mas a realidade que você vivenciava não era algo que você queria. Às vezes a gente fica aí anos e anos numa relação sonhando que um dia o outro vai ser aquilo que você imaginou que ele poderia ser, ou que você gostaria que fosse. E aí eu lhe pergunto, você perdeu a ilusão ou perdeu a realidade? Será que também não é o fim de uma ilusão, o fim dessa relação? Né? Porque não se perde o que não se tem. Então, se você ficou anos e anos esperando que um dia ele ou ela fosse mudar, o que você perde com o fim dessa relação é esta ilusão. Mas também pode ser o fim de uma dor muito grande, né? Será que não é o fim de um sofrimento também? Porque você viveu uma vida esperando que o outro mude, né? Você não está feliz com essa pessoa que você está ao lado, né? Então, quando termina, a gente é obrigado a encarar a realidade, né? E viver de ilusão não lhe traz absolutamente nada. Então você fica aí, começa uma relação, eu acho que o outro vai mudar, é só uma fase, daqui a pouco isso passa, com o tempo ele melhora, com o tempo ele percebe que me ama, a gente fica sempre justificando. Este homem que você tinha, ou esta mulher que você tinha lhe agradava? Ou será que acabou a ilusão de que um dia ele poderia mudar? Né? Natália diz, quando a dor nunca passa, Natália, o que você tem feito aí para essa dor passar? A gente está falando de quanto tempo, né? Será que você ainda está trazendo essa pessoa presente o tempo todo? Será que você fica mais no âmbito do desejo do que encarar a realidade como um todo? Né? Preciso olhar porque que não está passando, Natália. Juliana, preciso parar de ver o Face do meu ex-namorado, me ajuda. Isso é muito importante, Juliana, nessa hora você retoma. Quando a gente quando tem um comportamento às vezes impulsivo, né? Eu vou lá olhar. Você tem que parar antes de olhar e se perguntar, como é que eu vou ficar depois de olhar? O que que eu quero olhando o Facebook, o WhatsApp, o que que vai mudar para mim? Né? Porque a gente tem que ter esses 5 minutos antes e refletir antes de agir. Normalmente, Juliana, quando você olha o WhatsApp ou o Facebook, como é que você fica? Eu fico muito pior porque eu fico fantasiando, porque eu fico pensando na relação. Será que você precisa de mais dor? Como é que você vai conseguir seguir se você está o tempo todo trazendo ele presente, né? Então, antes de você ir lá olhar o Face, se pergunte, como é que eu vou ficar depois? A Cristina fala aqui, falou tudo, ele espera que eu mude e eu que ele mude. Nós gostamos, mas não me sinto feliz. E a dor é permanente, porque parece tudo igual. Quer dizer, os dois esperando uma mudança, né, Cristina, do outro. E o quanto você aceita o outro como ele é também, né? Às vezes a gente se relaciona com uma ânsia de que com o tempo a gente vai mudar. Será que não está na hora de a gente encontrar alguém que você busque, alguém que realmente tenha os valores que você espera, ou aquilo que lhe agrada, do que ficar buscando alguém que você tenha que mudar? O que lhe garante, né, que o outro vai mudar, né? Sendo que esse desejo é seu e não dele. Daniele diz, pensar nas coisas ruins que ele fez, daí vocês melhoram rapidinho. Tem que olhar para as coisas ruins, né? Então assim, eu tô aqui na saudade, está doendo muito agora, eu vou lá, eu olho o Facebook, ou eu vou ligar para ele. Você está pensando na saudade, né? No desejo, na vontade de ir. Nessa hora você tem que substituir esse pensamento. Peraí, mas ele me traiu, mas eu fui humilhada, ela me tratou muito mal, ela sempre fala que vai mudar e nunca muda. Eu me sentia mais triste nessa relação, tinha mais dor, eu me machucava o tempo todo. Não, eu não vou fazer isso. Entende? Quer dizer, é mudar no âmbito do desejo que faz querer estar e olhar para a razão, né? Fico péssima porque ele está fazendo coisas pela atual namorada que nunca fez para mim. Fico me perguntando por que nunca fez. Quer dizer, então o que está te ajudando, Juliana? Está trazendo mais dor, porque aí vem essas fantasias. Por que ele faz para ela o que não fez para mim? Chega, né? Chega de trazer mais dor e machucar mais. Então bloqueie. Bloqueie que com o tempo você vai seguir, com o tempo você vai esquecer e já não vai doer mais tanto. Mais uma questão que diz aqui, né? Você sente falta de quem você tinha ou de alguém que ele poderia se tornar um dia? Essa é uma grande questão também, né? Você perdeu um ideal ou o real, né?
Saudade não é sinônimo de amor. Às vezes você pensa assim, nossa, eu estou sentindo tanta falta, eu amo demais essa pessoa. Não. Isso não é o suficiente para dizer que você ama demais o seu parceiro, a sua parceira, o seu ex, né? A saudade é natural. Você viveu anos e anos com o outro, você estava todo dia ali, criou uma rotina, né? Tomavam café de manhã juntos, saíam juntos, estavam sempre juntos. E o fim, você vai sentir uma falta desse parceiro, é natural. Mas que com o tempo você vai aprendendo a viver sem. Então, saudade não é o suficiente para dizer que você ama o parceiro. É muito mais do que isso. Não é só a saudade, tá? A saudade faz parte porque você tinha a pessoa o tempo todo presente ali. Então, entenda também se de fato é amor ou dependência, né? Um outro ponto que desculpem, que afeta muito é quando a pessoa vivenciou uma relação de dependência. Então, às vezes você estava tão acostumada a estar o tempo todo com seu parceiro, dependente financeiramente, dependente de carinho, dependente de companhia, que está doendo por essa dependência. Às vezes não era nem uma relação de amor. Então, olha aí se não é uma dependência, uma carência que está doendo mais, né? Ou se de fato é um amor maior. Recomece, eu coloco aqui também, faça algo por você, faça uma atividade física, se envolva em novos projetos, busque crescer, seja no âmbito profissional ou pessoal. Então nessa hora você precisa deslocar todo esse olhar, todo esse depósito que estava para o outro e começar a olhar para você, né? Então agora é a oportunidade incrível que você tem de fazer algo por você. Cadê aquele projeto que está na gaveta, né? Cadê aqueles seus sonhos que você tinha, seus objetivos? Se você parou de estudar, né? Se você queria fazer uma faculdade, se você queria voltar a trabalhar, enfim, resgate você. Comece a fazer algo que vá lhe dar prazer, mas é preciso buscar prazer em você. Larissa diz aqui, e quando o amor não acabou mais, estamos separados, vale a pena tentar novamente? Então, Larissa, muitas vezes a gente precisa pôr um ponto final, porque a relação não dá mais certo, e por isso que dói, porque a gente não espera terminar o amor para seguir, né? Às vezes a gente precisa pôr um ponto final mesmo amando, né? Por quê? Porque é uma relação de sofrimento, porque é uma relação onde houveram várias traições, quebrou confiança, quebrou respeito, por isso que dói. Porque ainda existe sentimento pelo outro, mas é necessário seguir. A gente não segue porque o amor acaba, a gente segue porque é necessário, né? E às vezes o que acaba aí também é falta de amor próprio, né? Então você precisa urgentemente resgatar esse amor por você. Quando a gente está com a autoestima baixíssima, a gente também olha para o outro como esse amor maior, né? Será que é tanto amor ao outro ou é falta de amor próprio? Então, eu fico depositando, eu dou muito poder ao outro. Outra coisa que ajuda é buscar estar com família, com os amigos, se ocupar, né? Sua vida não é só relação. Às vezes a gente deposita muito no parceiro. A minha vida tem sentido se eu tiver ele, se eu tiver ela, né? Eu não preciso mais nada e de mais ninguém. Tem que tomar muito cuidado com essas dependências que a gente cria, né? Isso não é bonito, não, isso é dependência. Às vezes você diz, minha vida sem você não faz sentido, você é tudo pra mim, sem você eu sou capaz de me matar, né? Sem você eu não quero mais nada. Que depósito é esse? Que poder é esse? Que vida é essa sua que só tem sentido se for com outro? Então você está me dizendo que a sua vida é só relacionamento amoroso? E os seus amigos, e sua família, e seu pai, e sua mãe, e as outras pessoas, né? Que papel tem essas outras pessoas na sua vida? Então, da mesma forma que você colocou este outro como tudo, como um centro, como o sentido maior da sua vida, está na hora de tirar e colocar em você. Isso se chama relação fusional, né? Onde tem uma extensão do outro. Você já até se perde, você já não sabe mais onde começa você, onde termina o outro, porque é uma extensão. Por isso que tem muitas pessoas que quando terminam o relacionamento pensam em tirar a própria vida,
porque via o sentido no outro. O sentido está em você. A alegria, o prazer, a existência, os valores está em você. Só vai para o outro quando você deposita. Tem muitos casais, né, que quando começam a namorar se isolam do mundo. Quando casam, então, acham que não precisa de mais ninguém, né? E aí quando termina, lógico, se o sentido maior era o outro, com o fim desta relação, o que te resta? Mais nada. Porque você depositou o sentido no seu parceiro ou na sua parceira. O sentido da sua vida está onde? Então resgate. Resgate seus amigos, resgate seus familiares, né? É a oportunidade de você perceber que para uma relação a gente precisa ter equilíbrio também, né? Solte um pouco. Será que esse outro é tudo? Ou será que você se tornou muitas vezes nada para ficar focando no outro? Volta para a sua vida. Quem era você antes dessa relação? Quem era você nesta relação? Em que momento você mudou, né? Será que você se anulou nessa relação para agradar o seu parceiro, a sua parceira? O que você fez com as suas vontades? Quem você era? Se questione, né? Olha aqui, Juliana dizendo, eu já tentei tirar minha vida por causa do meu ex. Juliana, provavelmente você depositou tudo nele, o sentido estava ali. Tem que ter equilíbrio mesmo na relação. O outro não é tudo isso, é você que coloca nesse lugar. Você precisa existir. Que relação é essa? Que relação é essa que a gente vive, que com o fim a gente quer tirar a própria vida? Qual o sentido da sua vida? Como era sua vida antes desse parceiro? Você tinha sonhos? Você tinha planos? Você tinha objetivos? O que você queria ser? E o que você se tornou? De repente você ficou aí numa relação e parou de se cuidar. Você ficou numa relação e estagnou. E aí ficou refém, ficou acomodada, se tornou marionete, se moldou o tempo todo, deixou de existir. Volte a aparecer, volte a brilhar. De repente você se apagou para ter o outro. E quem disse que você precisa se apagar para ter alguém? Para uma relação dar certo, os dois precisam existir, precisa ter reciprocidade de sentimentos. De repente você está sofrendo aí por alguém, porque acabou, mas se você observar bem, essa relação já tinha acabado há muitos anos. Já não existia amor, já não existia carinho, você só não conseguia ir. Então pode ser um fim de uma relação, mas pode ser um fim de um sofrimento. E a oportunidade de que, aos poucos, com o tempo, você consiga ter uma relação que você merece. Uma relação de amor, de respeito, de carinho. Para que esse possa existir, o outro precisa ir, né? Tati diz, e quando não queremos mais contato após um ano de término, mas ele vive me ligando. Ele afirma que não sente mais nada por mim, mas não me deixa seguir. Tati, por que você atende? A gente precisa se prender principalmente em atitudes. Palavras perdem peso quando não se tem ação. Então você volta porque o seu parceiro, a sua parceira diz que te ama, mas te trata da mesma maneira a vida inteira de alguém que não ama. Então não caiam em palavras. Palavras são fáceis de ser ditas. Eu posso dizer eu amo você, mas o que eu tenho feito que demonstra esse amor? Só que enfraquecido, com uma autoestima baixíssima. Você se apropria daquilo que é dito porque você quer acreditar que esse outro ainda lhe ama. Mas as evidências, os comportamentos mostram o contrário. Então não espere palavras, espere atitudes. Bom, só para finalizar, então, volte a estudar, trabalhe, aprenda algo novo, desloque o seu tempo agora para cuidar de você. Essa é a oportunidade que você tem de cuidar de você. Então, respeite o seu momento. Se estiver doendo muito, se tiver vontade de chorar, chore, coloque para fora, mas observe se você perdeu alguma coisa, porque há relacionamentos que a gente não perde. A gente se livra. Há relacionamentos que o fim deveriam ser olhados de uma outra forma, como um recomeço para um novo. Pode ser o fim também de uma dor maior, pode ser o fim de uma tristeza,
pode ser o fim de uma humilhação, pode ser o fim de uma violência física, pode ser um fim de uma falta de respeito tremenda. Então observe se neste fim você não perdeu a ilusão, porque a realidade que você vivia não lhe agradava. Então, quando termina, não fique pensando, ai que saudade, quero voltar. Não, você tem que pensar em tudo que foi ruim, para você se fortalecer e seguir, tá? Essa é a dica que eu dou hoje. E se você quer deixar o outro ir, se você quer seguir porque se faz necessário, pare. Mas pare hoje mesmo de olhar redes sociais, pare de ficar olhando o tempo todo o que o outro está fazendo. Isso só vai trazer mais dor. Para quem já está sofrendo, acho que tudo que precisa é estar num lugar onde traga mais dor. E resgate principalmente a sua autoestima, tá? É necessário olhar para aquilo que lhe falta, para aquilo que você precisa. Busque novos projetos, novos sonhos, novas metas. Busque você e comece a mudar algo desde já. Doutora, por favor, faça um vídeo amanhã ou depois sobre ciúmes. Posso fazer, Daniele, a respeito dos ciúmes? A cada semana um novo vídeo. Hoje eu queria dar essas dicas como superar o fim. Mas observe, porque tem relações que a gente não perde, a gente ganha com o fim, porque a gente ganha o amor próprio de novo, que estava perdido há muito tempo. Veja se esse fim é mais uma ilusão de que um dia poderia mudar do que encarar de fato que essa realidade já não lhe agradava. Agradeço aí a presença de todas vocês, de todos. Se vocês quiserem depois, abaixo do vídeo, comentar algo, compartilhem para pessoas que estejam aí passando pelo mesmo, né? Dicas sempre contribuem para superar esse fim, mas olhe mesmo para a realidade da relação. Fique pensando mais com a razão do que o desejo, porque se fosse tão bom, não teria acabado. Se tivesse tanto amor, tanto carinho, tanto respeito recíproco, não teria acabado. Então, talvez essa dor possa ser também agora, com este fim de relacionamento, um ponto final. Pode ser o fim de um sofrimento e a possibilidade de um resgate de você. Um abraço. Tchau, tchau.